O tema da mensagem de hoje vai ser, o título, né, é Amigos de Deus. E para essa mensagem, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 14 a 22. Amém ou misericórdia? Na minha versão, está assim, livro de João, capítulo 15, de 14 a 22. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Isso aqui é Jesus falando para os discípulos, tá, irmãos? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Bom, tenham em mente o teatro, né? A reflexão sobre a cadeira da decisão, o banco da decisão, né? Que o título de teatro é o banco. Tenham sempre em mente o banco da decisão. Quem senta no banco, toma a decisão da sua vida. Quem está sentado no banco, no seu banco hoje, você ou Jesus? Nós vamos refletir sobre isso. E nós vamos refletir sobre alguns pontos. O primeiro ponto, irmãos, é o seguinte: Jesus não nos chamou de servos. Jesus nos chamou de amigos. Mas existe uma condição para que essa amizade se estabeleça. Então, Jesus não nos chamou de servos, ele nos chamou de amigos. Mas existe uma condição para que essa amizade se estabeleça. Na Bíblia, no texto que nós acabamos de ler, não está escrito assim: vocês serão meus amigos e ponto, só alegria. Vamos correr para o abraço. Estava escrito isso? Vocês serão meus amigos se o quê? Depois no se tem uma condição, né? O se estabelece uma condição. Então, nós seremos amigos de Jesus se alguma coisa acontecer. E essa coisa que tem que acontecer é o quê? O que está na palavra? Obediência, não é? Vamos lembrar lá de novo? No verso 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então, reflitam comigo. Nós não somos chamados de servos, como está na palavra, nós somos chamados de amigos. Mas para que essa amizade se estabeleça, existe uma coisa que nós precisamos fazer, que é ter obediência a Jesus, ter obediência à palavra. Ter obediência significa deixar Jesus sentar no banco da decisão e ouvir e obedecer e seguir a direção que Jesus está te dando. Aqui a gente viu algumas ilustrações que a gente vai refletir sobre elas depois, mas não existe concessão. A gente tem que tomar muito cuidado com as concessões. Ah, mas é só hoje. Ah, mas é só agora. Não, eu vou decidir agora. Nós temos que tomar a decisão de entregar o banco da decisão. O banco da decisão é só
uma alegoria, uma ilustração, mas é entregar a nossa vida nas mãos de Jesus para que Ele tome as decisões de verdade. E não apenas quando a decisão parece nos agradar. Porque às vezes a direção que Jesus nos mostra não é agradável, mas é a direção que a gente tem que seguir. Por que que muitas vezes nós desobedecemos? Porque a gente prefere escolher aquilo que nos parece confortável, que nos parece agradável, que nem sempre é a direção que Deus está nos indicando. Então lembrem-se muito bem disso. Nós fomos chamados para ser amigos de Jesus. Mas para que essa amizade se estabeleça, nós precisamos ter obediência. E aí, eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão. Eu não sei vocês, mas eu já, várias vezes, no louvor, na oração, depois de uma pregação que me tocou, na hora da tribulação, da enfermidade, da dificuldade, uma frase que é muito comum a gente dizer em oração é: Jesus, toma minha vida nas suas mãos. Jesus, eu entrego os meus caminhos na sua mão, nas suas mãos. Jesus, me guia. Jesus, me dá direção. Não precisa levantar a mão não, mas assim, quem já falou isso em oração pelo menos uma centena de vezes? Eu já, várias e várias vezes. E aí, não raramente, a gente ora assim, à noite, e no outro dia, logo cedo, quem que está sentado no banco da decisão? Eu ou Jesus? Eu. Porque eu oro à noite e peço para Deus me guiar, eu peço para Deus tomar minha vida nas mãos dele, eu peço para Deus me dar direção, mas não é de má fé, não é com má intenção. Eu não estou falando isso: Jesus, senta no banco da decisão da minha vida, porque eu não estou tentando enganar Jesus. De fato, eu quero isso. Só que quando chega no mundo real, quando a gente enfrenta uma dificuldade, o que a gente faz? Não raramente a gente não busca a direção de Deus, a gente busca a nossa direção. Eu não sei se vocês prestaram atenção na letra do segundo hino, eu não lembro o nome dele agora, mas falava assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu pratico. Jamais Jesus vai te dar a direção de cometer o mal, ou de praticar o errado. Você não vai receber essa direção do Espírito Santo. Se você, o Espírito Santo me falou que eu tenho que fazer uma coisa errada. Não, não é o Espírito Santo que está te falando. Então ele não vai usar isso na sua vida. Se você escolheu fazer isso, é porque você está escolhendo ouvir outras vozes, que não do Espírito Santo, que não de Deus. Então, não raramente a gente entrega o banco da decisão para Jesus, mas na hora de tomar a decisão, quem está sentado lá sou eu, como a gente viu no teatro. Ela tira Jesus do banco, senta e toma a decisão. A reflexão aqui, irmãos, é o seguinte: na hora da oração, a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, nós entregamos os nossos caminhos para Jesus, nós pedimos direção na oração, nós pedimos que Deus nos direcione, só que isso é uma promessa que a gente está fazendo. A obediência, ela se mostra no compromisso a essa promessa. À noite eu orei. No outro dia, quando eu tive uma dificuldade, ou quando eu passei por um momento que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer o quê? Buscar a direção em Deus. Buscar a direção no Espírito Santo. É Ele que tem que me dar a direção, e eu tenho que buscar intimidade com Deus, e buscar sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e seguir aquela direção. A gente não pode continuar para sempre, né? A gente não existe para sempre. Cada um de nós aqui tem uma vida limitada, né? Nós teremos um fim em algum momento. Mas nós não podemos ficar continuamente, à noite a gente ora, pede para Deus tomar as rédeas da nossa vida. Aí quando é de manhã, tá a gente lá tomando a rédea para trás. E continua tomando as decisões erradas toda a vida. E não raramente a gente toma as decisões erradas e quando vai colher os frutos, porque existe a lei da semeadura, né? O que você semeou, você vai colher. Aí quando você vai colher o fruto, você fala: Deus não me ama. Meu Deus, para que o Senhor deixou eu fazer isso? Mas quem estava tomando a decisão? Você ou Jesus? E aí você pode falar assim: mas Jesus não vai tomar nenhuma decisão por mim. Quando eu estou lá fazendo uma coisa errada, sou eu que estou tomando aquela decisão. Eu que estou fazendo aquela escolha errada. Verdade, é você que está lá tomando a escolha errada. Mas
aonde que a gente mostra a obediência? A gente mostra o amor a Deus quando a gente busca a direção, e a obediência quando a gente segue. Quando a gente recebe uma palavra, uma direção, que nem sempre é confortável, e a gente segue, é porque nós estamos mostrando, nós estamos escolhendo ser obedientes. Porque sempre vai ser mantido o seu livre-arbítrio. Senão você seria obrigado a escolher o que Deus está te mostrando. Mas você não é, nenhum de nós é. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos liberdade para tomar as nossas decisões. E é no exercício da nossa liberdade, ao escolher fazer o que Deus nos manda, que nós mostramos que somos obedientes. Porque a gente segue a direção de Deus, porque nós temos liberdade para escolher. E nós escolhemos obedecer e ouvir, porque nós queremos ser obedientes. Então ninguém vai seguir a Jesus por obrigação, ou como um peso, como um fardo. É como uma escolha. Nós sempre teremos a nossa liberdade. Uma vez eu ouvi uma frase, eu achei muito forte, eu não lembro aonde que eu li, na verdade, essa frase. Fala assim: Deus nos ama tanto a ponto de nos dar liberdade. E a nossa liberdade é tão grande que nós podemos fazer até aquilo que desagrada a Deus. É amor, porque se Deus nos tivesse como criatura cativa dentro do seu plano, a gente seria só marionete, né? A gente só seria, Deus estaria assim controlando, mas Ele nos ama e nos deu a liberdade de tomar as decisões. E é no exercício, lembra disso, no exercício da sua liberdade, quando você escolhe obedecer, você está mostrando que ama a Deus. E quando você obedece, você está afirmando o quê? A sua amizade com Jesus. Então, quando você escolhe obedecer a palavra de Deus, você está afirmando a sua amizade com Jesus Cristo. Lembra muito bem disso. A gente não pode pedir, não é que a gente não pode, né? Eu estou falando aqui que a gente tem tanta liberdade, estou falando que a gente não pode, então não tem liberdade. A gente não deve viver nesse ciclo vicioso de, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora de um louvor que emocionou, na hora de uma pregação que foi bonita, a gente ora e fala: meu Deus, recebe a minha vida, meu Deus, eu entrego os meus caminhos na sua mão, meu Jesus, vem sentar no banco da decisão. E aí, logo na sequência, a gente toca Jesus do banco e senta. Então eu estou fazendo esse movimento, mas é só para deixar isso bem claro. Quando a gente entregar a nossa vida para Jesus, quando a gente colocar Jesus sentado no banco da decisão da nossa vida, a gente tem que ter essa humildade de deixar Jesus nos dar a direção. Não é que Jesus vai tomar as decisões por nós, Jesus nos dá a direção. Ele vai te mostrar um caminho, e você tem liberdade para escolher seguir. Sempre que você escolher seguir a direção de Deus, você está sendo obediente e está afirmando a sua amizade com Jesus. Isso é muito importante, irmãos, porque eu ia falar diuturnamente, mas com uma frequência muito maior do que a gente gostaria, a gente ignora a direção de Deus. A gente ora, pede direção e depois ignora. A gente precisa lutar contra isso, a gente precisa resistir a isso. E a gente vai aprender como fazer isso daqui a pouco. O segundo ponto é o seguinte, lá no verso 15 a 16, né? Tá assim, João 15, no verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Meus irmãos, o amigo Jesus, o nosso amigo Jesus, é Ele quem escolhe os amigos que vão obedecê-lo. Foi Jesus que nos escolheu. Na palavra, está muito claro, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Então não tem como a gente falar assim: não, eu estou escolhendo ser amigo de Jesus. Vou explicar essa relação daqui a pouco, mas entenda o seguinte: Jesus escolheu você como amigo dele. Jesus já te escolheu. E aí, a gente pode voltar, né? Estou só com o celular, tem uma Bíblia aqui.
A gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade e a vida. Se isso aqui é verdade, se Jesus nos escolheu, aqui tem quantos relatos de que Jesus errou? Nenhum. Tem algum relato bíblico? Tem alguma passagem que Jesus errou? Não tem. Então, Jesus te escolheu como amigo, Jesus não erra. Jesus, quando escolheu você como amigo, Ele escolheu porque Ele tem um plano muito bonito na sua vida, na vida de cada um de nós. Ele nos escolheu. Então a gente precisa pensar no seguinte: na nossa vida, a gente tem liberdade, tem um livre-arbítrio. Nós escolhemos muitas coisas na nossa vida. Nós tomamos várias decisões, nós fazemos muitas escolhas, arcamos com as consequências das decisões, das escolhas que nós tomamos, mas através das nossas escolhas, nós vamos moldando o nosso caráter, moldando a nossa personalidade, e as nossas escolhas, elas também são um testemunho que a gente dá do que a gente tem, do que a gente é, daquilo que a gente carrega. Então, as escolhas que você faz todo dia, o dia inteiro, são um testemunho que você dá. Todo dia a gente está dando um testemunho para muita gente, e a gente nem se dá conta disso. Ah, só estou fazendo uma escolha. Em casa, com a família, no trabalho, com os amigos. A gente está todo dia dando testemunho através das nossas escolhas. Ah, mas que escolhas? Comportamento, palavras, ações, o que os outros veem, né? Porque as suas escolhas de pensamento é entre você e Deus. É fora o íntimo, é você e Jesus. Agora, as suas escolhas geram um testemunho que é observado por outros. E isso é um testemunho. Você é chamado para dar frutos através do seu testemunho também. E aí, quando diz no texto, a gente não está carregando aqui a responsabilidade de escolher ser amigo de Jesus. Jesus já nos escolheu. Jesus não erra. O que cabe a nós agora? Firmar a amizade com Jesus. E lá no versículo 14 ele já falou como que a gente firma a amizade com Jesus. Através da obediência. Jesus nos escolheu como amigos, mas a nossa amizade com Ele é firmada todos os dias através da nossa obediência. Então você não precisa escolher, Jesus, eu escolho ser seu amigo. Não, você escolhe obedecer a Jesus, para que através da sua obediência, a sua amizade com Jesus seja firmada e consolidada, porque Ele já te escolheu, Ele já escolheu cada um de nós aqui. E aí, nós fomos escolhidos para quê? Mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Bom, o que é dar fruto? Dar fruto é orar, buscar, interceder, buscar pela salvação dos seus familiares, buscar pela transformação dos seus amigos de trabalho, pela salvação deles, buscar pela mudança dos seus amigos. Você vai dar fruto através da mudança na vida deles. Pelo seu testemunho, Jesus pode te usar para alcançar muitas e muitas pessoas. Lógico, você também pode evangelizar, você também pode fazer parte do louvor, cantar hinos que tocam o coração das pessoas, você também pode ter um talento de pregar, levar a mensagem que toca o coração de muitas pessoas. Você pode ser um missionário, levar a palavra de Deus lá nos lugares onde não pode falar de Jesus e você tem coragem de colocar a sua vida em risco para ir lá. E aí nesse momento talvez alguém pense assim, tá, Jesus não erra, mas acho que Ele errou comigo, porque eu não canto, eu não prego, eu não vou ser missionário, não vou para lugar nenhum, eu não sei evangelizar. Jesus errou comigo. Não errou. Lembra sempre disso, cada um de nós tem uma habilidade, tem um talento, que pode e deve ser usado na obra, de alguma forma. Porque Jesus não erra, e quando Ele te escolheu, Ele não errou. Ele quer te usar de alguma forma na obra. Então, se você não canta, eu não canto. Se você não evangeliza, isso eu tento, mas ainda preciso melhorar muito. Se você não é missionário, não sou missionário. Não sei se essa é o plano de Deus para mim. Talvez você não saiba, mas enfim. Não sei se é isso também. Eu não
Não prego. Eu gosto muito de quando eu tenho a oportunidade de compartilhar reflexões sobre a palavra de Deus com vocês. Eu gosto muito. Então, eu sinto que Deus me usa nesse momento, mas não sei. Talvez Deus tenha um chamado para mim em outra área. Também não sei. Deus vai me revelar isso no momento que for oportuno. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tá, você pode não fazer nada disso, mas você está vivo? Quem está vivo, fala amém. Amém. Quem está vivo, irmãos, está dando testemunho. Então lembra do que a gente falou, o seu testemunho vai impactar pessoas. Talvez você não cante, talvez você não está evangelizando, talvez você não está de porta em porta entregando uma mensagem, distribuindo Bíblia, talvez você não está evangelizando assim, talvez você não está trabalhando em obras missionárias, mas o seu testemunho está evangelizando pessoas. Pessoas que você nem imagina. Muitas pessoas, não se engane, principalmente hoje, com rede social, embora redes sociais criem uma esfera fantasiosa ao redor da vida de muitas pessoas, mas em função das redes sociais também, não se engane, todos nós somos observados. O nosso testemunho pode e vai impactar muitas pessoas, e ele vai impactar positivamente ou negativamente na proporção da sua obediência a Deus. Porque quando você escolhe desobedecer a Deus, dependendo do que você faça, você dá um testemunho muito negativo. Dependendo do que você faça, você faz com que as pessoas não queiram participar da mesma igreja que você. Dependendo do que você faça, as pessoas têm uma imagem errada dos cristãos. Não estou falando que ninguém aqui faz isso, mas pode acontecer. Porque cabe a nós o quê? Escolher ser amigo de Jesus ou ser obediente? Ser obediente. Jesus já nos escolheu como amigos. Cabe a nós sermos obedientes. E a obediência, diferente do que a Ana no teatro falou, que ela, Jesus, eu vou tomar decisão, mas de vez em quando você toma decisão. Ser obedientes, irmãos, de acordo com a palavra, é deixar Jesus tomar as decisões. Ah, mas Jesus não toma decisão. Jesus te dá a direção. E você é obediente ao seguir a direção que Jesus te deu. Então tenham isso em mente. Busquem nas orações para que Deus permita que você tenha intimidade com Ele. Que você tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus e receber a direção de Deus. E para que você tenha sabedoria e discernimento para, ao ouvir a voz de Deus, seguir a direção que Deus está te dando. Para que Ele tenha, na sua infinita misericórdia, permita que você não desobedeça. Para que você firme a cada dia a sua amizade com Jesus. Porque Ele já te escolheu. Então a gente tem que pedir isso, porque a gente é muito fraco na obediência. E por exemplo, no testemunho, né? Naquele momento, quando a amiga da Ana chega e fala para ela que, mas eu já estourei 4 cartões, se eu estourar o 5º, não tem nada demais, é só você não contar para o meu marido. Naquele momento, irmãos, como acontece com a gente ao longo do dia, no serviço, na família, em muitos lugares, quem que estava de fato fazendo alguma coisa errada e levando a sua vida financeira para o buraco? A Ana ou a amiga? A amiga. Se fosse um outro cenário, um outro exemplo, quem que estaria ali cometendo um pecado? A Ana ou a amiga? A amiga. Só que a Ana poderia ter usado aquele momento para dar um testemunho, né? Para dar um testemunho de domínio próprio, para dar um testemunho de sabedoria, para dar um testemunho que pudesse impactar a vida daquela amiga. Muitas e muitas vezes, os jovens principalmente, né, passam por isso, mas muitas e muitas vezes a gente tem situações em que a gente não dá um testemunho de domínio próprio, de sabedoria. Por quê? Porque a gente não quer se indispor com a outra pessoa. Ou porque quem está cometendo alguma coisa errada é ela, não sou eu. Mas eu estou sendo conivente, eu estou sendo complacente. Eu estou perdendo a oportunidade de dar um testemunho que pode mudar a vida de alguém. E nós seremos cobrados por isso. Na Bíblia diz que nós vamos ser cobrados por cada palavra. Eu esqueci o termo agora. Cada palavra que nós lançarmos, cada palavra desnecessária, né? Você conta um monte de piada besta. Por que você conta uma piada e não dá um testemunho de sabedoria para alguém? A gente precisa buscar isso. Não é uma questão,
eu tenho que dar um testemunho porque eu sou melhor do que eu. Não, não é isso. Porque aí você já está pecando por não ter humildade, né? Cadê a humildade? A gente fala tanto de humildade, a gente precisa exercer a humildade também. De maneira nenhuma é isso. A gente precisa dar um testemunho porque em cada ocasião da sua vida, Deus quer te usar de alguma maneira. Na fila do banco, às vezes Ele quer te usar para evangelizar quem está lá. O caixa do banco, o caixa da loteria, não sei. Mas em cada ocasião, Deus quer te usar. Na Bíblia está escrito que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tem uma versão, a gente ainda comentou sobre isso aqui no sábado passado, no sábado atrasado, né? Tem uma versão que fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, fica assim, parecendo coincidência, né? Todas as coisas cooperam. Eu gosto muito da versão do texto bíblico que diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, em tudo na sua vida tem a mão de Deus. Não é coincidência, não é o acaso. É Deus que está agindo. Né? Eu não sou teólogo, não sou estudioso da Bíblia para falar qual versão que é mais correta pela tradução do hebraico lá. Mas eu gosto muito dessa versão, que Deus age em todas as coisas. Porque não existe acaso, não existe coincidência. Em tudo Deus está agindo. Muitas vezes nós não entendemos, mas não nos cabe entender, como a gente aprendeu em Jó, né? A gente só tem que aceitar e continuar sendo obedientes. Amém? Amém. O terceiro ponto é interessante, não só para a juventude, mas para todos nós. Os amigos de Deus são assediados pelo mundo. O mundo tem a missão de aborrecer os amigos de Jesus. Irmãos, lá nos versos 18 a 19 de João 15, o texto diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Irmãos, ser obediente a Cristo, passar pelas águas, escolher servir a Deus, vir para a igreja, buscar ter uma vida em retidão, não é sinônimo de caminho florido. Não é sinônimo de vida com paz e abundância. O cristão, ele é chamado para uma vida de luta. Não é Amém? Amém. Continuando. Nós não fomos chamados para uma vida de dificuldade, mas para uma vida de luta. Por que uma vida de luta? Porque o inimigo, Satanás, o diabo, ele odeia a cada um de nós que somos obedientes a Cristo. Por quê? Porque cada um que escolhe desobedecer a Cristo, quando ela fala que, eu não posso escolher, eu não posso decidir quem vai tomar a decisão. Na verdade, não existe em cima do muro quando é escolher seguir a Deus ou não. Não existe meio termo. Se você está no meio termo, você já escolheu desobedecer. Porque escolher servir a Deus é não ter dúvidas. Escolher ser obediente a Deus é não duvidar, é só seguir. É só buscar essa intimidade com Deus. Então, quando a gente tem dúvidas, nós já estamos nos afastando de Deus. Nós já estamos empurrando Jesus para fora do banco da decisão. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Durante a nossa luta, a nossa vida de lutas, a gente vai ser atacado, a gente vai sofrer ataque, sofrer perseguição do inimigo. Por quê? Porque quando você escolhe ser obediente a Deus, obediente a Jesus, obedecer à direção de Deus, automaticamente você está consolidando o quê?
A sua amizade com Deus. Então isso mostra a cada dia que você está mais próximo de Deus. Para cada cristão que escolhe ser obediente a Deus, que dia após dia consolida a sua amizade com Deus, o que é a coroa da permanência em fé, da permanência em retidão, da permanência em obediência? A coroação é a vida eterna, é a salvação, que vai ser alcançada por aqueles que permanecerem, todos os dias, né? Não é de vez em quando, é todo dia eu tenho que escolher ser obediente, e a recompensa, o galardão, né? A coroa é a vida eterna, é a salvação, que nós não vamos alcançar por merecimento, é pela graça, é pela misericórdia, mas é a recompensa por a gente escolher ser obediente, é a recompensa por a gente escolher ouvir a voz de Deus, e o inimigo sabe disso. Então quando você está aqui na igreja, quando você está na sua casa em oração, quando você busca direção em Deus, quando você busca em direção e escolhe obedecer à voz de Deus, você está mostrando para Satanás que você é amigo de quem? De Jesus. E isso deixa o inimigo enfurecido. Não à toa, o inimigo que odiou a Jesus, nos odeia também, cada vez que a gente faz isso. E é por isso que nós somos atacados, perseguidos pelo mundo, pelo inimigo. Então a gente precisa lembrar disso. O nosso chamado não foi o chamado para uma vida de paz, é uma vida de luta contra a perseguição, contra ataques, né? Mas justamente nessa linha de sermos odiados pelo mundo, é que a gente pode refletir no quarto ponto. E alguém já poderia ter gritado amém, né? Até que enfim, não, mas está quase acabando, mais 40 minutos, o horário, o relógio ali está desligado, aí eu empolguei. O quarto ponto, eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias, deixa marcado aí, no livro de João, mas abre lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 7. Amém? Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, nós precisamos ser obedientes a Cristo, porque a nossa obediência a Cristo faz com que nós nos tornemos a cada dia mais e mais amigos de Jesus, né? A cada dia nós nos tornamos mais e mais semelhantes a Jesus. Mas olha só, aqui no texto, quando diz, submetam-se a Deus, submeta-se a Deus obedeça a Deus. A gente já tinha lá a orientação de obedecer a Jesus, se a gente quiser consolidar a nossa amizade com Ele. Então nós já sabemos que nós precisamos obedecer a Jesus. Agora aqui diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nossa obediência é a chave para nos aproximar de Jesus, nos aproximar de Deus. A nossa obediência é a chave para consolidar a nossa amizade com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é o caminho, mas Ele é o seu e o meu amigo. E a nossa obediência fortalece essa amizade. Imagina você ter um amigo, uma pessoa que você chama de amigo, uma pessoa a quem você confia, mas que você não conversa. Aí esses dias eu ainda vi, existem amigos que passam 10 anos sem conversar, e quando se reencontra é como se nunca tivesse ficado longe. Com Jesus é a mesma coisa, não importa quanto tempo você ficou afastado. Se você buscar, Ele é o seu amigo de sempre. Ele não vai carregar rusga com você. Jesus não vai falar para você, eu sou seu amigo, mas você lembra, né? Jesus não é acusador. O acusador é outro, o acusador é o inimigo. Jesus é o seu amigo de toda hora. Quando você procurar, Ele está lá. Então, a obediência é a chave para a nossa amizade com Jesus. E aí, olha só que interessante. Como amigos de Jesus, nós seremos perseguidos pelo mundo. Por quê? Porque o diabo, que está
dominando o mundo, odeia a Jesus e nos odeia por tabela, porque nós somos amigos de Jesus. Já viu aquele negócio? Eu não gosto de fulano. Por quê? Porque ele é amigo do outro lá. É mais ou menos assim, o inimigo, Satanás não nos ama, Satanás nos odeia, porque ele odeia Jesus. E nós somos amigos de Jesus. Então, quando você escolhe ser amigo de Jesus, automaticamente você virou alvo do ódio de Satanás. E aí, sendo alvo do ódio, da perseguição, dos ataques, nós estamos sujeitos dioturnamente às tentações. Cada um aqui é tentado em algum aspecto da sua vida, de alguma forma. Não precisa se manifestar nesse momento. Mas cada um sabe os aspectos da sua vida em que é tentado. E o inimigo sabe os aspectos da sua vida em que você é mais fraco, onde você tem buscado menos, e ele coloca o dedo na ferida. Mas, olha só, independente do tipo de tentação que você sofre, independente de qual seja a sua fraqueza, a orientação é uma só. E a orientação está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Submetam-se a Deus. Então vamos pensar assim, obedeça a Deus. Aí tem um ponto. Então não é assim, obedeça a Deus e faça, obedeça a Deus e também resista ao diabo quando você quiser, quando você puder. Não, resistam ao diabo. A gente tem que obedecer a Deus e resistir ao diabo. Resistir ao diabo não está aqui como uma orientação, é como uma ordem. Então, submetam-se a Deus, obedeça. Qual que é a ordem que vem em seguida? É uma ordem, resista ao diabo, resista às suas tentações, e ele fugirá de vocês. As suas tentações vão ceder a vocês, se vocês não vencerem. Ah, mas então eu sou mais forte do que os outros, porque eu consigo resistir às minhas tentações, eu sou mais forte. Não é da carne que vem a força para resistir às tentações. Pensa no seguinte, pela obediência nós somos amigos de Jesus. Sendo obedientes, nós temos que seguir as ordens da palavra, sim ou não? Sim. Qual foi a ordem que nós recebemos? Resistir ao diabo. Então, eu escolho ser obediente. A ordem de Jesus é resista ao diabo. Em consequência, está lá, e ele fugirá de vós. Inimigos, ó. Irmãos, o diabo, Satanás, não vai fugir de você, não vai fugir de mim. Ele vai fugir de Jesus que está junto comigo. Ele vai fugir de Jesus que está junto com você. Porque quando você obedece, você está firmando amizade com Jesus. Quanto mais você obedece, mais amigo de Jesus você é. Imagina um amigo que está com você o tempo inteiro. A sua força para resistir, você só tem que escolher ser obediente. Sendo obediente, a força para obedecer, para resistir ao diabo, vem com você. Vai surgir, o Espírito Santo vai te fortalecer. E o inimigo, o diabo, o Satanás, vai fugir de você, não porque você é fortão agora, mas é porque Jesus está com você. Então lembre-se disso. Quando o inimigo vai fugir de você, ele não está correndo de você, ele está correndo do seu amigo, que está com você o tempo inteiro. Só que o seu amigo está com você o tempo inteiro se você for obediente. Porque a obediência é que firma a sua amizade com Jesus. Quanto mais obediente, mais amigo de Jesus. Quanto mais amigo de Jesus, ó Jesus aqui, ó. E o inimigo, ele não teme a mim, ele teme a Jesus que está comigo. Por tabela ele vai fugir de mim, mas ele não está correndo de mim, está correndo de Jesus que está comigo. Então isso é para a gente lembrar que a gente não pode ser soberbo, né? Ah, o Satanás foge de mim. Não, o Satanás foge de Jesus que está comigo o tempo inteiro. Ele não foge de mim, porque eu sou carne, né? A gente é um monte de pecado, cada um é uma coleção de pecado diferente. Mas o inimigo foge de Jesus que está conosco, que é o nosso amigo. A gente tem que lembrar disso a todo tempo. Então vamos lá. Eram 4 pontos. O primeiro ponto era o quê? Que isso, hein? Espírito de professor, né? Difícil. Existe uma condição para que nós sejamos amigos de Jesus, que é a obediência. O segundo ponto é Jesus quem nos escolheu para sermos amigos dele. Então, para ser amigo de Jesus, nós precisamos ser obedientes. Você não precisa escolher ser amigo de Jesus, Jesus já te escolheu. Você só tem que escolher obedecer, para firmar a sua amizade.
O terceiro ponto é que, como amigos de Jesus, nós vamos ser atacados pelo mundo, nós vamos ser atacados pelo diabo, por Satanás. Ou seja, a gente vai ter um monte de dificuldade, a gente vai passar por um monte de situação que nós não criamos, mas são os ataques, né? Com o objetivo de aborrecer os amigos de Jesus. Mas o quarto ponto é que aquela obediência que nos faz amigos de Jesus é a mesma obediência que faz com que a gente obedeça a ordem de resistir ao diabo. E uma vez que a gente é obediente, nós somos amigos de Jesus, quem está conosco o tempo todo? Jesus. E o inimigo vai fugir de nós, por quê? Porque Jesus está aqui. Jesus está comigo, Jesus está com você. A cada vez que você escolhe ser amigo de Jesus. Amém? Amém. Antes de terminar, gostaria só de ler mais um versículo. Deixa eu passar por aqui. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias lá no livro de João. Livro de João, no capítulo 1, no verso 11 e 12. Deixa eu sentar nesse lugar aqui, irmão. Não, aqui não vai ficar bom, não. João, capítulo 1, verso 11 e 12. Amém ou misericórdia? Deixa eu sentar nesse lugar aqui, irmão. Na minha versão tá assim. Vou ficar aí não, também. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deixa eu sentar aqui, irmão. Por quê? Deixa eu sentar aqui. Tem certeza? Tá bom. Chegou tarde. Eu vou ler de novo. João 1, versos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vou fazer uma pergunta capciosa agora. Pergunta capciosa é uma que pode induzir ao erro, né? Quem que está certo? Quem cedeu o lugar ou quem não cedeu o lugar? Hã? Quem não cedeu? Sim ou não? Quem acha que é quem não cedeu o lugar? Ih, perdeu, hein? Quem acha que quem está certo é quem cedeu o lugar? Ó, agora vem uma pergunta chave. Agora vem outra pergunta. Quem orou antes de responder? Hã? Quem orou antes de responder? Ninguém. Olha, já fez ali, ó, passa para a próxima pergunta. Ninguém orou antes de responder, né? A pergunta capciosa está no fato de que o certo ou errado vai depender de como a gente analisa a situação. Muito provavelmente, né? Todo mundo que pensa que está certo quem cedeu o lugar, está lembrando do quê? Do teatro. Porque no banco da decisão, quem que tem que sentar? Eu ou Jesus? Jesus, né? E provavelmente os irmãos estavam pensando que eu ainda estou no personagem de Jesus, né? Porque não é eu que vou fazer alguma coisa, é Jesus que vai sentar ali. Então quem cedeu o lugar, está cedendo o lugar a Jesus. Não está errado, está certo. Quem cedeu o lugar, está certo. Porque está cedendo o lugar para Jesus. Mas existe um outro ponto de vista. Existe uma outra reflexão que a gente precisa fazer. Quem não cedeu o lugar, está dizendo que aquele lugar ali é dele. E que ele não vai deixar outra pessoa ocupar o lugar dele. Mas não como um egoísmo no banco da igreja, né? Não é porque o banco é dele. É porque o espaço que você ocupa, o espaço de Jesus na sua vida, não pode ser ocupado por qualquer um. Quando eu cheguei ali e pedi, deixa eu sentar aí, eu não me apresentei. Eu não falei, irmão, eu estou aqui como Jesus, deixa eu sentar aí. Não é que eles estejam errados, irmãos. Lembra, quem cedeu o lugar, está cedendo o lugar para Jesus, está certo. Mas quem não cedeu, está certo, porque você tem que ceder o lugar para Jesus.
A gente não pode ceder espaço na nossa vida para o que não é de Deus. Não é que naquele momento eu não era de Deus, irmãos, mas é a reflexão. E antes disso, ou junto com isso, lembra do que eu acabei de perguntar. Quem orou antes de responder? A gente acha que a gente tem que orar e colocar nas mãos de Deus as grandes decisões que a gente toma. Mas a gente tem que orar e colocar nas mãos de Deus todas as decisões. Jesus, eu pago o boleto hoje ou amanhã? É mais ou menos assim, a gente tem que orar e pôr nas mãos de Deus todas as decisões. Todas. A gente tem que desenvolver o hábito de colocar nas mãos de Deus todas as decisões que a gente precisa tomar e a sensibilidade, a sabedoria, o discernimento para seguir. Amém? Amém, irmãos. Convido o pastor para finalizar aqui. Obrigado pela atenção.